Olá, bem-vindo a mais um episódio do MyCast, aqui da nossa comunidade da MyClinic, onde nós abordamos diversos temas relacionados à saúde. E hoje nós temos um convidado super especial aqui, sou aqui com o Dr. Ronaldo, e vamos falar um pouco sobre zoonoses, que muitas vezes as pessoas acham que isso tem só a ver com a saúde dos animais e que não afeta nada em relação à nossa saúde. Queria que você se apresentasse, Ronaldo, fala um pouco pra gente, conta a sua trajetória, enfim, fica à vontade, sinta em casa, viu? Tá ótimo. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui hoje, pela confiança, e dizer que é um prazer estar aqui, né, e poder falar um pouco desse tema que para mim é muito confortável, eu adoro muito, e entre o meu rol de disciplinas nas universidades aí estão essa parte de zoonoses, né. Eu sou médico veterinário de formação, tenho mestrado e doutorado na área de parasitologia, né, e trabalho com essas questões relacionadas à prevenção de doenças, né, ao estudo de patógenos. E eu acho que falar de zoonoses é um tema bastante importante para a sociedade, porque a gente, hoje em dia, nós temos muita necessidade, né, de que as pessoas conheçam mais essas doenças, né? A gente vem vivendo aí um período pós-pandêmico importante, né? E acho que falar um pouco sobre doenças é fundamental para educar a população para que a gente possa controlá-las. Muito legal, Ronaldo. Eu falei, gente, tem que trazer alguém assim que saiba dessa área para mostrar também. Eu acho que, porque olhando para mim, eu sou muito leiga nessa área, sabe? A gente até conversando aqui um pouquinho nos bastidores, eu falei, gente, é tão abrangente a área do médico veterinário que a gente acha que às vezes é só a pessoa que vai estar ali cuidando do seu cachorrinho e que isso nem tem um impacto direto na sua vida, né? Exatamente. Então, eu não sei se você tem essa percepção também. Então, a pessoa vê, né, o médico veterinário, né, até talvez alguém que está nos assistindo aqui vai perguntar assim, poxa, mas é um canal da área da saúde e ela está chamando um veterinário para falar, a conta não fecha, né? Mas nós temos na medicina veterinária uma área de abrangência muito grande, né, de possíveis áreas de atuação. Então, eu mesmo, né, até a gente estava conversando aqui antes, né, meus alunos perguntam assim, professor, você atende em clínica ou você só dá aula, né? Você trabalha ou você só dá aula, né? Não, eu só dou aula. Você né? não trabalha, eu né? não trabalho, eu só dou aula. Então, eu estou numa área muito básica, né, onde a gente está mais relacionado com o estudo mais básico dessas doenças, como elas surgem, né, formas de controlá-las e tudo mais. Então, acaba sendo uma das nossas áreas de atuação o controle de doenças zoonóticas, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, para aquele pedacinho de bife, para aquela picanha do final de semana chegar na sua casa, um veterinário passou pelo menos o olho por ela, né? Então, nós temos aí várias áreas de atuação que vão desde a clínica, que é o que todo mundo lembra do veterinário, né? Associa a primeira coisa, né? É o cachorrinho, o gato, o cavalo, a vaca, né? Mas nós temos muitos veterinários trabalhando em vigilância sanitária, né, em vigilância epidemiológica, no SUS diretamente, né? Isso é uma novidade para muita gente, né? Falar assim, tem veterinário no SUS. Devia ter mais, né? Se a gente fosse falar disso, ficaríamos aqui o restinho do dia, né? Mas, por exemplo, o veterinário ele deveria estar inserido no Núcleo de Assistência à Saúde da Família, né? O NASF. Então, nós temos uma diversidade muito grande de áreas de atuações na medicina veterinária e, na minha opinião, essa área de prevenção de doenças, né? Essa área de auxiliar diretamente na saúde humana, eu acho que é fantástico e é fundamental o médico veterinário ter incluído, né? Até porque o tema que a gente vai falar hoje, zoonoses, muitas vezes os próprios médicos, não por nada, mas muitas vezes eles não têm informação tanto quanto nós veterinários, né? Então, por isso que somos nós que estamos lá num frigorífico vendo se a carne tem sei lá, alguma doença, alguma coisa que comprometa a saúde da população, né? A gente está lá no laticínio, aquele queijinho que chega na casa da gente, né? Então, tudo isso passa pela mão de um médico veterinário. Então, eu acho que a primeira coisa é desmistificar um pouco, né? Veterinário não é aquele cara que fica só na clínica, não fica só mexendo no bichinho, né? E tem um impacto direto na nossa saúde. Sim, né? Com certeza, né? E eu costumo falar para os meninos que, assim, não necessariamente aquele veterinário que está diretamente ligado à saúde, ele vai ser o único responsável por prevenções, né? Uma pessoa que está na clínica de pequenos animais, e é isso que a nossa ideia aqui hoje do bate-papo, né? A pessoa que está lá mexendo com um pequeno animal, ou quer seja um grande animal, ele também é responsável por disseminar informação, né? Falar, olha, você está pegando um cachorrinho, um gato, está adotando, né?
Vamos pensar em vacinar esse animal, vamos pensar em controlar parasitoses, né? Falar para a pessoa dos riscos. Lógico, tem muito benefício, né? Eu tenho 2 cães em casa, são assim, eles mandam mais na casa do que a gente, né? E para muita gente funciona assim. Então, você está levando, aquilo vai te trazer um benefício, mas eu tenho que pensar aí, e quais os possíveis riscos que isso nos traz, né? Então, acho que isso é função de todos os médicos veterinários, independente de onde a gente esteja, né? Gostei que você falou de prevenção, né? Sim. Então, essa palavra, assim, quando você falou, eu falei assim, cara, é isso, que às vezes a gente pensa muito nessa parte, né, cultura um pouco nossa, de tratamento quando a doença já está instalada. Então, essa parte, assim, da veterinária como prevenção para uma doença, né? Exatamente. A gente, no Brasil, assim, de uma maneira geral, nós temos muito uma cultura de tratamento, né? A pessoa faz um plano de saúde... Intervenção, né? De intervenção. Ela, né, porque existe uma coisa no estudo da doença que a gente chama de história natural da doença, né? Que nós temos várias áreas de atuação. Geralmente a gente só foca no último, que é quando a doença já aconteceu, né? E você quer evitar a morte, por exemplo, né? Só que é a forma menos eficaz da gente controlar uma determinada doença. Isso a gente vê, por exemplo, na Covid-19, né? Trazendo, não é uma zoonose, mas enfim, há controvérsias, na verdade. Se é ou se não é uma zoonose, não vou entrar nesse mérito. Mas se a gente for pensar nesse caso, quando foi que a gente conseguiu efetivamente controlar? Quando começa a ter uma vacinação efetiva, né? Quando a população ficou em casa, quando a gente tem uso de máscara. É focar na prevenção, né? Eu acho que a ideia é educar as pessoas, né? De que nós temos que focar na prevenção, né? Diagnosticar precocemente os casos de qualquer doença. Eu acho que isso é a base para a gente prevenir qualquer doença, né? Seja ela uma doença zoonótica ou não. Então, se eu tenho um animal doente em casa e que eu não sei que ele está doente, isso é um problema, né? E isso é um problema da veterinária. Porque quando é que você leva o seu cachorrinho no veterinário? Quando tá doente. Quando tá doente. Quando quer comer. Ou quando tá morrendo já, né? Às vezes a pessoa espera lá assim. A gente tem todo mundo... Tem até um ditado que diz que de veterinário e louco todo mundo tem um pouco, né? Porque a pessoa tenta dar uma garrafada, a pessoa tenta bastante coisa e depois leva no veterinário. Sim, o povo já faz isso com gente, enquanto mais com os bichos, né? Faz um chazinho de qualquer coisa lá e dá, né? Um chazinho. Ainda põe na seringa e abre a boca, vem cá, você vai engolir. Mas isso é muito sério. E aí, quando as coisas chegam na gente, já está numa situação assim, onde a família já se infectou, né? Então, nós temos, por exemplo, entre as doenças, né, zoonóticas, né? Bom, para quem não sabe o que eu ia falar isso, né? Tem muita gente que às vezes não sabe o que é zoonose, exatamente. Né? Porque, assim, eu até, tipo assim, ensino médio, não tinha ouvido falar de zoonoses, assim. Nunca tive, assim, uma disciplina que abordasse esse tema ou explicasse um pouco, pelo menos com essa terminologia, com essa nomenclatura, pelo menos, não... Isso é um termo que não é muito recente, mas é pouco usado, principalmente no ensino mais básico, né? Isso é um dado que eu consegui perceber num trabalho que nós fizemos em 2019 em escolas de ensino médio, onde a gente perguntava para os estudantes assim: você conhece, já ouviu falar de zoonoses? Sabe o que significa isso? Né? A gente listava um monte de doenças. Qual dessas aqui é zoonose? Se você conhece, o que essa doença significa para você? O que você sabe sobre ela? E é assustador que a grande maioria não sabia do que se tratava, né? Então, isso me fez pensar um pouco assim, olha, vamos voltar, mesmo dentro da universidade, vamos abordar esse tema com um pouco mais de seriedade e importância e dar uma carga horária maior para isso, né? Porque se dentro do curso de veterinário muitas vezes a gente sai sem sair, quem dirá lá na base, né? Então, por isso o veterinário ele acaba sendo uma fonte de disseminação até mesmo desse tipo de conceito, né? Então, o que é uma zoonose? Primeiro a gente tem que entender assim, as doenças principalmente elas são transmitidas entre indivíduos da mesma espécie, né? Então, uma grande maioria das doenças que nós nos infectamos são transmitidas entre humanos, né? Então, o próprio Covid-19 está aí, né, para nos provar isso. Mas quando nós pensamos em num crescimento, por exemplo, desordenado de cidades, né, onde as pessoas começam a viver em zonas periféricas, o surgimento das grandes periferias, né, com favelas e tudo, a gente começa a ter o ser humano convivendo com doenças que antes eram predominantemente
silvestres, né? Então, foi assim com a doença de Chagas, por exemplo, né? Está sendo assim atualmente com a leishmaniose, que tem tido casos crescentes no Brasil, né? Então, zoonose é isso, é quando nós temos doenças que elas podem ser compartilhadas entre humanos e animais, né? Okay. E aí existem várias classificações que a gente não vai entrar nesse mérito, né? Tem as antropozoonoses, as zootropicais, tem um monte. Tem um monte de classificação que aí eu deixo para cobrar dos meus alunos lá na sala de aula, né? Mas o mais importante é a gente entender que dentro de um rol de doenças, uma boa parte delas, elas podem ser compartilhadas entre humanos e animais, né? Um exemplo muito clássico que matou muita gente no Brasil e até hoje ainda é uma doença que a gente se preocupa bastante, é a raiva, né? Na verdade, quando fala assim, zoonose, assim, pra mim, eu falo assim, ai, raiva. Entendeu? Você já associa logo com cena de zoonose, né? Que catava cachorro na rua, né? Esse tipo de coisa. Então, mas a gente tem um rol de doenças muito grandes, né? Por exemplo, a gripe suína, né? Que por um tempo foi muito preocupante, né? Os influenza vírus, gripe suína, gripe aviária, que também infeta humanos, né? O próprio coronavírus, que ele tem na sua história filogenética lá uma relação com morcegos, né? Então, a dengue entra nessas classificações ou não? A dengue não, mas a febre amarela sim. Né? Porque a dengue é uma doença que vai acometer nós humanos, né? Já a febre amarela, a gente tem um ciclo dela também silvestre, né? Que acomete os primatas não humanos, e o ciclo urbano, que aí entra o Aedes aegypti, nosso velho conhecido, que a gente não consegue, né? Que transmite praticamente tudo na vida. Né? Ele é empreendedor, ele pegou todas as áreas ali. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo assim, olha, gente, eu dou uma lista de doenças para eles que o Aedes aegypti transmite, né? Eu falo assim, olha, ele vai transmitir isso, mas além disso, tem um monte de outras coisas que talvez ele transmita e a gente não saiba, né? Tem muita gente que investiga até a própria leishmaniose. Fala, será que se transmitir também, a gente tá tudo ferrado, tá tudo, né? Não tem pra onde fugir aqui, não. Mas a febre amarela entra nesse rol de doenças, né? Então, o macaco, por exemplo, ele não tem nada a ver. Com a varíola do macaco, a culpa é do macaco? Não, aí na varíola do macaco é uma outra história, né? E dá um outro podcast aqui pra gente falar dela, né? Mas a varíola, ela recebeu esse nome por conta dos estudos que foram feitos, né, em primatas, e aí foram quando descobriram esse vírus, enfim. Então, colocaram esse nome, né? Monkeypox, né? O nome inglês da doença. E aí traduziram isso para a varíola dos macacos. Então, acaba sendo um problema, não é uma zoonose, o macaco não transmite para a gente, ele não é portador do vírus. Então não precisa fugir dos macacos nos parques. Não precisa fugir, tá? A gente não precisa bater, não precisa matar o bichinho, além de ser crime ambiental, né? E maus tratos a animais da cadeia, né? As leis ficaram mais rígidas, então o macaco não tem nada a ver. Graças a Deus. Essa lei, né? Graças a Deus, porque a gente tem muito caso ainda de maus tratos, né? Em todos os tipos de animais. Desde pequenos animais até animais de produção. Tem muita gente ainda que trata o animal como coisa e não como um ser que merece cuidado, que merece atenção, né? A gente estava conversando aqui antes, né? Tem cachorro que vive 18 anos, né? Mais do que, né? Muito membro da família. E ele tem um contato muito próximo e depende diretamente de você, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa no convívio que nós temos com animais, o contexto da zoonose ele passa a ser importante porque desde sempre a gente convive com o animal, né? As coisas só vão mudando. Antigamente a gente usava animal principalmente para comer e para transporte. Depois a gente começa a trazer os animais mais para próximo, como membros da família, para praticar esportes, esse tipo de coisa, né? Mas está muito íntimo, né, essa relação da pessoa com o animal. Exato. A gente tem aí pessoas que moram em apartamentos pequenos, que tem 3, 4 cães, ou que tem meia dúzia de gatos, né? Então, eles passaram a ser membros da família. E ao passar a ser membros da família, eles merecem atenção como membro da família. Mas eu brinco com os meus alunos o seguinte, falo assim, olha, gente, infelizmente, nós temos uma cultura hoje de que o nosso animalzinho, o animalzinho da pessoa lá, ele é um membro da família até o momento em que ele fica doente. Depois? Depois que ele adoece, ele passa a ser um objeto. Infelizmente. Aí a pessoa leva no veterinário, ela vai procurar saber custo-benefício. Então, a pessoa leva lá e fala, vai ter que fazer uma cirurgia assim, custa tanto. E aí a pessoa fala, não, eu quero eutanasiar.
E nisso, muitos animais acabam sendo eutanasiados por falta de informação, né? O que não é permitido, né? Fazer eutanásia sem um motivo aparente, mas muitas vezes a pessoa acaba, né, atrasando muito ao levar, e aí nesse momento ele faz conta, ele não quer saber, não é membro da família, né? Ao contrário, por exemplo, se é um irmão, um filho, você vai... Vamos até o último minuto, mas o cachorro ele só é membro da família, infelizmente, para muita gente, até o momento em que ele está bem de saúde. Na hora que o trem começa a desandar, né? Começa a apertar um pouco o bolso ali, a pessoa... Exato, aí ele faz conta, ele leva no veterinário que é mais barato, né? Que nem sempre é o melhor, mas tudo bem. Muitas vezes tenta resolver em casa, não funciona, né? Então a gente acaba esbarrando nessas questões. E o pior de tudo que eu vejo, nesse contexto de zoonoses, assim, né? De possíveis preocupações, é que a gente não tem aquela cultura muito de prevenção e de diagnóstico precoce de doença. Hoje em dia, a pessoa não quer pagar nenhum teste quando o animal está com a suspeita, né? O cachorro está lá com cara de leishmaniose ou qualquer outra doença, você pede um exame confirmatório, o tutor não quer pagar, né? Quem dirá ele levar ele lá, sei lá, uma vez por ano para fazer um check-up para ver se está tudo bem, né? Então, eu acho que falta muito isso na medicina veterinária. Acho que as pessoas não conseguem entender, assim, muitas vezes, até na nossa saúde mesmo, que a prevenção sempre é mais barata. Sim. Entendeu? Então, se você tratar precocemente, então, Exato. assim, você vai evitar uma cirurgia maior. Você vai evitar tudo aquela coisa, talvez com tratamento, um diagnóstico precoce. Eu costumo comparar isso com incêndio, né? O que é mais barato? Você pega um estúdio desse aqui, como nós estamos, né? Cheio de equipamentos e tudo mais. É melhor você ter um ali, do lado, um extintor de incêndio. Por acaso a gente não tem. Não tem, tá precisando providenciar, né? Providenciar. Mais Anota barato. em produção. Anota aí, ó. Vou comprar extintor de incêndio. Mas é mais barato. Mas tem um no corredor aqui na porta. Qualquer coisa a gente corre lá e pega, né? Deus porta. me livre, a gente vai precisar, não. Mas é muito melhor você focar na prevenção do que esperar isso aqui tudo pegar fogo. Tem uma loja aqui embaixo, né? Tem um monte de outras salas aqui do lado. Então, a prevenção, ela sempre compensa. Né? O negócio é que a prevenção, na maioria das vezes, ela não é a forma mais fácil. Então, a gente acha que às vezes a gente... Nem isso, a gente fica meio que torcendo que não vai acontecer. Paga pra ver. Paga pra ver, né? Exatamente. Esses dias eu estava dando aula falando sobre... Tem muita gente que gosta, né, de tomar aquele leitinho direto do peito da vaca, né? Vai lá, pega a canequinha, bota um pouquinho de açúcar, né? O leite sai quentinho ali da hora, já toma. E aí eu falando, né, dando uma aula sobre os possíveis patógenos que a gente podia ter ali, né? Aí uma aluna virou para mim e falou, não, professor, mas a minha avó tem 105 anos, sempre fez isso. Eu falei, ela tá dando sorte, não tá fazendo hora extra, né? Porque se a gente for parar para pensar as possibilidades que nós temos ali de possíveis infecções, é muita coisa, né? Porque o leite que chega na casa da gente é um leite que passou por um veterinário, né? Todo inspecionado, ele sofreu um processamento térmico, né? Que removeu, se não toda, a maioria dos patógenos. Então, é um leite que chega com uma segurança. Agora, aquele leite que vem direto do teto da vaca, a gente pode ter uma série de problemas relacionados. Eu sou muito enjoadinha. Né? Eu não conseguiria nunca. De maneira Olha, eu vou te confessar que depois que eu fiz a graduação, assim, porque a gente vivencia todas essas partes, né, da saúde no todo, né? Eu acho que o veterinário... Desculpem aí os outros profissionais da saúde, né? Mas eu gosto muito, admiro muito a nossa profissão, tenho orgulho de ser veterinário, apesar de eu só dar aula, né? Você não trabalha, né? Apesar de você não trabalhar. Só dar aula, né? Eu admiro muito a nossa profissão, né? Todo mundo que vem me perguntar, e aí, como é ser veterinário? Eu falo, é ótimo. Não atendo clínica, mas eu adoro a profissão. Eu acho das profissões mais belas que a gente tem no mundo, porque a nossa responsabilidade é com a sociedade inteira, né? Tem me esqueci agora o nome do autor, né? Bom, me fugiu da memória, mas ele fala assim, ele fala que a medicina salva o ser humano, a medicina veterinária salva a humanidade, né? Então, cura o homem, né? E a veterinária cura a humanidade. Então, assim, a gente está ali para o que daí vier. E a base muito abrangente, nossa prevenção. Né? Exatamente. É muito abrangente. Né? Você tem as clínicas, você tem área de cirurgia, você tem as inspeções de alimentos de origem animal, vigilância sanitária, né? Até teve alguns incidentes aí durante a pandemia, tinha um veterinário lá envolvido, né?
no fechamento de bares, esse tipo de coisa. Então, a gente trabalha em toda a parte de investigação de doenças que são zoonóticas, né, que são transmitidas entre humanos e animais, e toda essa parte de prevenção, triagem, né? Por exemplo, em casos suspeitos ou confirmados de uma doença vetorial, né, que é transmitida por insetos, como a leishmaniose, tem veterinário que vai lá, coleta, né, os insetos. O SUS, né? já que você mencionou assim, ele trabalha mais nessa parte de vigilância mesmo ou tem uma parte de intervenção do SUS? Você fala que o veterinário em si, o veterinário, ele, bom, no papel é tudo muito bonito, né? Não, o SUS é maravilhoso. O SUS é perfeito. eu sou um fã do SUS, assim, sou um defensor do SUS. Acho que foi um avanço bacana pra gente. Foi um avanço Mas enorme. se cumprisse tudo que tá no papel, Exato, gente, ia seria ser muito fantástico. melhor. Nós temos um dos melhores programas de imunização do mundo, né? Até porque nosso país é o melhor, junto, né, com o continente africano, nós temos o clima perfeito para quase todas as doenças, né? Então, se a gente não focar em vacina, não focar em prevenção, a gente não vai muito longe, né? Mas o veterinário no SUS, ele pode atuar em diversas áreas, né? Sempre me questionam isso, assim, é concurso, é contrato? Em teoria deveria ser concurso, né? Mas a gente tem muito contrato temporário, cargos comissionados ainda. A principal ação do veterinário é nas ações de vigilância epidemiológica, né? Vigilância sanitária. Então, geralmente, a gente está relacionado com essa parte mais preventiva, né? Não só a prevenção em si, né? Mas toda a parte de diagnóstico precoce, né? Nós fomos todos convocados, por exemplo, para participar do multirão para a Covid. Então, se o negócio apertasse, precisasse de profissionais de saúde, a gente estava convocado. Fizemos um treinamento online, né? Enfim. Só nessas horas que a gente é considerado da saúde. Na lei, a gente deveria estar incluído no Núcleo de Assistência à Saúde da Família, né? O NASF, coisa que não acontece muito bem, né? Se a gente for pegar hoje, por exemplo, o estado de Goiás tem 3 veterinários no NASF, né? Nossa. Então, para dar conta do estado inteiro, né? Isso deveria ser aplicado. Devia fazer parte daqueles núcleos, né? Porque se a conta tem um menorzinho, né? Que normalmente é um médico, um enfermeiro que faz mais essa parte, né? Às vezes um assistente social, uma coisa assim. Mas tem, tipo, às vezes um dentista ainda que fica não tanto na prevenção, mas ainda faz parte, né? Exato. E veterinário, vou ser sincero, eu estudei muito SUS, vi pouco. E você vê pouco, e até hoje. E isso não é de hoje, né? Nós estamos incluídos desde o começo dos anos 2000. Já tem uns anos que eu estudei o SUS. Já tem uns aninhos, mas acho que não mudou tanto. Já mudaram algumas coisas. Será que mudou muito? De 2011 para cá, por exemplo, a gente teve um monte de instrução normativa, né? Alterando o SUS, normas complementares e tal. Mas o veterinário ele está desde muito tempo no SUS. Então, só que infelizmente na prática a gente não vê essa responsabilidade e esse reconhecimento, né? A gente acaba que a própria classe não se valoriza na saúde pública, né? Então, muitas vezes o aluno não tem muito contato com essa área durante a graduação, né? Muitas vezes ele já entra sempre. Você vai olhar nossos alunos, o perfil é a maioria. Ou eu quero ir para uma fazenda ou eu quero ir para uma clínica de pequenos, né? Ninguém entra e fala, quero trabalhar no SUS, né? Então, eu acho que são vários fatores. Um fator político, onde nós não temos vontade política de colocar o veterinário ali, e muitas vezes por falta de conhecimento também, né? Mas até mesmo uma ciclo, vontade... né? É um ciclo. Vira uma bola de neve. A gente fica aqui, ó, falando, indo e voltando para tudo, e não chega em lugar nenhum. A gente falta ainda, né, entender a importância que a gente tem, né? Por exemplo, um exemplo muito claro disso é a própria leishmaniose, que a gente está vivendo é uma situação bastante crítica, que vem aumentando no Brasil inteiro, né? No estado de Goiás a gente tem tido casos cada vez maiores, principalmente em cães, né? E falta, por exemplo, uma pessoa está lá doente numa residência, se eu tenho só um médico, ele vai atender a pessoa, né? Ele vai tentar lá e tal com a pessoa. Se eu tenho um veterinário junto na equipe, ele vai tentar trabalhar, por exemplo, nas questões relacionadas, vai entender o todo, né? O ambiente, porque controle de zoonose não se faz se não controlar o ambiente, né? Qualquer zoonose ou qualquer doença, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Falo, olha, gente, não dá para pensar em controlar uma doença se você não mexe no ambiente. É a primeira coisa que você tem que mexer. O que foi que aconteceu na pandemia da Covid-19? O que foi a primeira coisa que a gente fez? Para tudo, vamos todo mundo ficar em casa.
mexeu no ambiente. O que aconteceu? A gente teve picos quando começamos a... Primeiro, a gente não conhecia, não sabia o que fazia, e depois, quando começou a liberar o povo, libera o povo, volta o povo para casa. Libera o povo, volta o povo para casa. E nas zoonoses é mais ou menos isso que funciona, né? Se eu não entendo tudo, o todo, né? Não sei, na leishmaniose a gente vai lá e vê, tem um cão que serve como reservatório, a gente tem outras opções que vêm sendo estudadas, né? Morcegos, pombos, os próprios gatos, né? Que a gente ainda tem pouco conhecimento, mas o que já tem a gente suspeita que o gato também possa ser um reservatório doméstico, né, da leishmaniose. Então, se eu tenho um veterinário ali, eu acho que essa abordagem ela fica muito mais completa, né, do ponto de vista epidemiológico. Como seria, por exemplo, os sintomas relacionados a essa patologia? Então, a leishmaniose, pessoal, é uma das zoonoses que a gente chama de zoonoses emergentes, né? O que é isso? É mais uma classificação das zoonoses, onde a gente tem doenças que muitas vezes ou não se conhece, ou ela surge ali de uma mutação, alguma coisa assim, e ela começa a ter números cada vez maiores, né? Então, a leishmaniose é um exemplo de doença emergente porque ela, nos últimos anos, ela tem crescido em número de casos no Brasil inteiro, né? E não só no Brasil, por exemplo, na Índia, né? A gente tem na África também muitos casos. E ela é dividida basicamente... E é engraçado porque hoje mesmo, antes de sair de casa, eu estava assistindo Discovery Channel e estava passando aquele Parasitos Assassinos, né? E você vê o canal que o veterinário assiste, gente. Exatamente. Vocês têm dúvidas de que ele assiste? Então, se você estiver querendo assistir alguma coisa informativa, vai assistir Parasitos Assassinos, né? E na hora que eu liguei, estava passando justamente um caso de uma pessoa, né, que morava nos Estados Unidos e resolveu passar um tempo, um mês e pouco, viajando com a namorada. E aí ele veio Bolívia, Brasil e tal, e ele começou a ter uma ferida na região do rosto. Uma ferida que começou seca, né, assim, uma inflamação avermelhada, e ela começou a crescer, aquilo começou a necrosar, né, a formação de pus e tudo mais. E ninguém sabe. E aí ele voltou para os Estados Unidos e ninguém sabia o que era, né? E aí foram investigar, ele foi no infectologista e aí descobriram que era uma leishmaniose, que é um tipo, né? Um dos tipos da leishmaniose, que é o que a gente chama de mucocutânea. Ela pode começar, e geralmente começa com feridas na pele, mas ela pode progredir para mucosas. Podem ser lesões que muitas vezes se resolvem, mas pode ser lesões que... Isso varia muito de acordo com a espécie do parasito, varia de acordo com as respostas imunes do próprio hospedeiro, mas ele consegue enganar bem o corpo, né? Então, a pessoa pode ter desde uma ferida pequena, localizada, até, no caso da pessoa lá do caso dos parasitos assassinos, essa ferida, ela ganhou toda a parte da bochecha e ela começou a acometer as amígdalas. Então, ela pegou toda a parte mucosa. Se você for procurar aí na internet, procurar lá, leishmaniose mucocutânea, você vai ver que muitas vezes a pessoa perde o nariz, perde a boca, perde uma parte da orelha, né? Porque muitas vezes isso acomete uma população desfavorecida, né? Que talvez muitos deles não vão assistir esse podcast porque não tem internet, porque não tem celular, né? E aí a pessoa acaba atrasando muito, né? Não, eu vou tratar aqui, vou passar aquilo que a gente estava falando, né? Vou passar um chazinho, vou... Tem umas ervas aqui que minha avó falou. Ervas, fazer uma garrafada, né? Passar um unguento. E aí a gente tem um problema que se alastra, sendo de lesões localizadas a desfigurantes. Esse é um tipo da doença, né? O outro tipo, que é mais grave, que geralmente tem uma maior chance de levar a óbito, é o que a gente chama da leishmaniose visceral, né? Que daí já não acomete mais tanto externamente, mas ele acomete vísceras, principalmente fígado e baço, né? Então a pessoa tem sempre a impressão que as coisas internas são piores. Geralmente são, né? Assim, depende muito do que você vai fazer a partir dali, né? Uma lesão desfigurante também é bastante feio de ver, assim, a pessoa perdendo toda a cartilagem do nariz, né? Então, a leishmaniose visceral ela tende a ser mais grave, né? E em ambos os casos, o tratamento é muito complicado, é muito prolongado. Nós temos nas leishmanioses, um dos problemas é que os medicamentos que nós temos disponíveis são pouquíssimos, isso para o tratamento em humanos. Para cães, a gente tem disponível hoje apenas um, né? E o tratamento é cheio de efeito colateral. Nos animais é mesmos sintomas, mesmas coisas, normalmente. Aí nos animais é um pouquinho diferente, né? A gente costuma colocar, principalmente o cão, né? Hoje ele está no centro, a gente está querendo tirar ele do centro, né? Mas o cão,
ele é o principal reservatório até hoje que a gente conhece em meio urbano, né? E o pior de tudo é que uma boa parcela deles é assintomático. Esse é o problema. Aí volta naquela questão que a gente falou anteriormente. Mas se a pessoa não leva um animal no veterinário para fazer uma triagem, né? Porque às vezes a pessoa adota um cachorro, resgata um cachorro da rua, né? Ou simplesmente compra um cachorro e ela não procura fazer uma triagem do que aquele animal tem. Tem aquela relação, né, de adoção responsável, né? Exatamente. Quando pegar o animal, já meio que tem um processo de falar assim, ok, peguei e agora vou fazer, pelo menos no veterinário, ver como é que ele tá. Exatamente. Eu acho que o principal dos nossos problemas é realmente a educação. Eu sou, assim, não é porque eu tô lá na educação, né, mas eu sou um defensor da educação no sentido de que se a gente tiver conhecimento, acho que a gente consegue mitigar boa parte dos problemas que nós temos, né? Então, numa boa parcela das vezes, falta a informação, né? A pessoa simplesmente não sabe o que é, se eu for perguntar para uma pessoa, o que é posse responsável? A pessoa não sabe, né? Mas que, assim, eu acho que as pessoas diriam, assim, de forma geral, falar assim, não é pegar e depois jogar na rua. Então, assim... não abandonar, resumir, não abandonar meu animal. Quando chegar a época das férias aí, eu não vou abandonar meu animal. Exato. Mas vai muito além disso, né? Então, assim, o primeiro passo é esse. Então, aquelas campanhas eu acho muito legal, mas ainda acho muito aquém do que deveria, né? Aquelas campanhas que são feitas nas vésperas da Páscoa. O coelho não é um brinquedo. O coelho é um ser vivo que ele vai viver com você alguns anos ali. Vai te dar trabalho, né? As pessoas no Natal querem também, comprar né? Coelho e dar na Páscoa, Você nunca viu isso, não? Tem propagandas na televisão. O povo compra, acha bonitinho o coelhinho. Tem tudo a ver com a Páscoa, né? Que muita gente... Aí acabou a Páscoa, o que você faz com o coelho? Aí a Páscoa passa e o coelho tá lá ainda, né? Destruindo a casa, roendo o fio da internet, acabando com tudo, né? Então a pessoa acaba, muitas vezes... fica assim doida, né, procurando o que fazer com aquele coelho, né? Da mesma forma no Natal, muita gente tem mania de comprar cachorrinho na feira, vai não sei aonde, compra um animal e dá de presente de Natal, mas um animal que pode viver 18 anos na sua vida, né? Então você tem que saber, né, posse responsável é você saber que um animal daquele, ele vai te dar trabalho durante todo aquele período, 10, 12, 15, 18 anos, né? Se for poodle é imortal, a gente brinca com... a gente brinca com os poodles. Tinha um que, meu Deus, eu falava assim, ainda aqui? Eles fazem hora extra, quase sempre, nossa, né? Então, Pinscher também gosta de fazer hora extra. Eu já conheci alguns, assim, de 18, 20, você olha assim, o animal tá bem, né? Falei que quisera eu chegar nos 20 desse jeito, né? Então, começa daí. A posse responsável parte da educação. Então, por isso que lá no começo da nossa conversa eu falei assim, olha, faz parte também daquele veterinário que está na clínica fazer educação, né? A gente esquece isso. Você que está na clínica, né? Você tem que falar para o tutor, falar assim, olha, esse animal vai te dar despesa, ele vai te dar trabalho, ele requer atenção, né? Isso falando de um animal de companhia, um cão, um gato, qualquer coisa. Ele vai te dar trabalho, ele vai te dar despesa. E ele vai precisar de você a vida inteira, né? O animal é um ser senciente assim como nós. Então, se você sofre quando você fica longe dos seus familiares, dos seus amigos, um cachorro também sofre quando fica longe de você, né? Que passa o dia sozinho, mas aí às vezes não tem muito jeito que você trabalha. Mas, eu vou viajar, deixo na casa de alguém, né? Deixo lá, ou dou para alguém, né? Às vezes a pessoa adota um cachorrinho, depois se arrepende, quer fazer qualquer outra coisa com ele. E principalmente... o abandono de animais, né? Eu já vivi algumas experiências assim a pessoa acha que a castração, que também é um outro ponto importante na posse responsável, né? É judiação? É judiação, né? Tadinho do bichinho. A pessoa fala assim, tadinho, ele não vai viver as coisas boas da vida. Eu falo, gente, quem faz isso para ver coisa boa? Somos nós, humanos, né? Os animais fazem para se reproduzir. Então, a castração, existem muitos estudos que comprovam que ela não só diminui essa questão de população, né, de animais livres na rua, mas ela também é importantíssima até mesmo para a saúde dos animais. Uma fêmea de cão, né, uma cadela ou uma gata que fica ciclando ali por muito tempo, ela acaba tendo uma predisposição a várias doenças, né? Por exemplo, a gente tem o câncer de mama como um dos principais
tumores que acometem cadelas que não foram castradas. Porque a cadela cicla a cada 6 meses e aquilo ali é uma bomba de hormônio que é comprovado que vai levar o animal a ter um problema. E depois que o problema está instalado, aí não tem muito, né? Assim, aí você vai gastar um dinheirinho bom, porque é tratamento cirúrgico. Vai gastar se achar que ele ainda é membro da família. Exatamente. Porque se ele achar que ele ficou doente e parou de ser membro da família, aí se ele for uma coisa, né? E aí o povo... Aí coitado do animal, o que vai fazer com ele, né? Porque ninguém quer. Não, ninguém vai querer, você tá com o animal doente. Tanto é que se você for em abrigos, né, em ONGs, etc., os animais que têm algum tipo de deficiência, ninguém quer. Né? Então, a pessoa... Qual é o tipo de... É assim como funciona, infelizmente, né? É mais ou menos parecido com o que funciona para adoção em humanos, né? O que a pessoa quer? A pessoa quer adotar um bebê recém-nascido, né? Saudável. Saudável, de uma determinada cor de pele, né? E tudo mais. Com cachorro, né? Com adoção de cães e gatos, funciona mais ou menos do mesmo jeito. A pessoa quer escolher quer um de raça, né? Ela quer um do jeitinho que ela quiser lá, pequenininho, para ela educar do jeito dela, né? Então, muitas vezes, essa ignorância, né? Acaba fazendo com que principalmente esses animais que têm algum tipo de problema prévio, fiquem nos abrigos até o fim da vida, né? Então, infelizmente, falta muita conscientização. Acho que a partir do momento que a gente tem o veterinário na saúde pública, né, talvez esses problemas possam ser mitigados. Mas enquanto a gente não tiver essa importância, né, nós ficamos num ciclo vicioso, porque eu começo a ter muita doença, né, que poderia ser controlada, por eu não ter veterinário, e aí ao invés de construir uma unidade de vigilância, eu construo um hospital. Intervenção. Isso dá mais voto, né? As pessoas... A gente está acostumado a procurar um hospital e não procurar um laboratório, por exemplo, para fazer um diagnóstico. Então, é um ciclo meio vicioso e, infelizmente, cultural. Isso não promove a saúde, né? Exatamente. E se a gente for pensar na lei do SUS, né? A base do SUS é o quê? Promoção. Promoção de saúde. Promoção de saúde. Física, mental, social. E, infelizmente, se você for olhar para o nosso Brasil, né? Vamos olhar para Goiânia, que seja, você não tem, né? Nesse conceito de saúde, você não tem. Não tem. Saúde, né? Então, infelizmente, a gente acaba pecando muito nessas situações. As pessoas desconhecem a verdadeira importância, né, de se fazer uma castração, né? Então, as cadelas podem parir aí uma vez a cada 6 meses, as gatas com intervalo muito menor, né? Então, você vai ter ninhadas de 5, 10 animais que depois vão para onde? Né? Quem gosta, por exemplo, de gato, vai lá, pega um gato, leva para casa, já tem 15 gatos. Os abrigos estão todos superlotados, o poder público não consegue agir, né? Então as ações que antigamente eram de recolher animal da rua, hoje já não se fazem mais, já não se faz mais, né? Então as ações preventivas nesse sentido são mais assim, vamos castrar os animais, né? E tem essas questões relacionadas à saúde de fazer castração de animais assim da rua ou não? Alguém tem que pegar e levar o animal lá? Ou assim... Não sei. Mesmo, normalmente, assim, quando é animal que vive na rua, né, em situação de rua, a gente tem 2 opções. Ou a comunidade se organiza em levar esses animais para esses mutirões de castração, né? Ou, em algumas situações, o próprio município faz essa ação, né? Castra o animal, fica nele ali com pós-cirúrgico, depois devolve esse animal para a rua, né? A gente tem ainda pouco recurso destinado para isso, né? Então, muitas vezes, acaba que essas campanhas de castração são muito vinculadas a instituições de ensino, né? Porque, em formas de mutirões mesmo, porque o poder público, infelizmente, não consegue, né? Aliás, dinheiro até que a gente tem, verba, né? até a gente tem uma verba bacana. Para onde vai e como vai, aí é outra, né? É outra história. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos um hospital público veterinário, né? Justamente nessa pegada. Mas aí, mais uma vez, a população não reconhece o esforço, por exemplo, da unidade de vigilância em zoonose, mas todo mundo quer levar o cachorro no hospital veterinário, né? De novo, a questão assistencialista de agir naquele momento que o animal já tem alguma coisa, né? Então, assim, o SUS ele poderia ser muito melhor e muito menos sobrecarregado se a gente tivesse as ações básicas muito mais favorecidas, né?
E se as pessoas tivessem educação em saber reconhecer a importância de uma vacina, reconhecer a importância de um manejo ambiental, né? E quando eu falo manejo ambiental, até mesmo limpeza da casa da gente, né? Tem gente que acha que cocô de cachorro, né? Aí é outra coisa da posse responsável, né? É isso que eu ia falar. Até fala os fatores todos da posse responsável aí. Porque... Cocô de cachorro, gente, serve para adubo. Eu moro num prédio que tem grama na porta. Vou deixar aquele cocô de cachorro ali? Não. Tem criança que vai lá depois jogar bola. O meu cachorro fez um cocô ali, né? Tem que recolher e jogar fora. Porque entre várias doenças que a gente tem várias que são transmissíveis pelas fezes do cão, né? Então a gente tem um bicho geográfico, principalmente por gatos, mas o cão também pode ser portador, né? Tem um tipo de doença que é chamada de larva migrans visceral, né? Que também vem de fezes de cachorro, né? Então, o manejo ambiental é no sentido de eu preciso manter limpo, e não é só dentro da minha casa, né? Ambiente. Exato. Então, assim, falta muita consciência, né? Eu moro em prédio, não sei se você mora em prédio, Moro. mas... E no meu prédio tem uma areazinha verde, assim, né? Tem sempre uma areazinha ali, né? E tem uma placa escrita assim, recolha a sujeira do seu animal. Exatamente. Tipo, o animal é seu, você se vira com o cocô dele, né? Mas as pessoas simplesmente ignoram. Então, assim, você vai levar seu cachorro ali, ou você vai levar seu filho para brincar num lugar desse, e que tá cheio de fezes de cães, né? Pode ser que não dê nada, pode ser que isso seja uma chance relativamente pequena, mas existe. Nos parques, né, gente? Você olha os parques aqui de Goiânia. Uma coisa aqui em Goiânia que eu tenho visto, né, nos últimos anos, eles vêm, não sei se você já reparou, em muitos parques em Goiânia, eles vêm trocando o piso de areia para o piso de borracha. Por que aquilo, né? Não é só para ficar bonitinho, não é só para ficar fofinho para as crianças, não. Porque quando a gente tem areia, né, para quem tem gato em casa, gato vai fazer cocô e xixi aonde? Na areia, né? O cão também adora. Se você deixar lá, se ele precisar escolher entre a areia e o cimento ou uma borracha, ele vai na areia com certeza, né? Então, uma das formas de prevenção que a gente tem para essas doenças zoonóticas, principalmente em cães e gatos em área urbana, é ir trocando esses pisos, né? Ou a gente pode fazer um cercado, por exemplo, né? Uma barreira física para evitar a entrada. Mas assim, para cachorro você consegue, faz uma cerquinha lá, o cachorro não entra, mas o gato. Gato, né? Então não tem como. Isso que eu acho interessante, assim, relacionado à área da saúde, é porque tudo é ligado à saúde, né? A arquitetura, a parte veterinária, tudo, assim. O ser humano é total, né? Tudo ali interfere na saúde do ser humano. Exato. E assim, é uma das coisas, né, que até nas próprias legislações vinculadas ao SUS, ele traz essa questão da multicausalidade das doenças, né? Na história das doenças todas, a gente estuda essa multicausalidade. Então, a doença não é só devido a um ou outro fator, é um conjunto de fatores, né? E no SUS, ele sempre trata de ter equipes multidisciplinares, né? Então, a gente tem que pensar, como você falou, a própria arquitetura urbana, ela favorece ou dificulta a propagação de uma determinada doença, né? Então, a gente consegue, em vários aspectos, agir de forma preventiva. Basta querer, basta investir o dinheiro de forma correta, né? E promover também uma educação. Exatamente. E para a gente ir caminhando para o final desse bate-papo que está tão gostoso, tem mais algum ponto que você acha importante relacionado à adoção responsável? Bom, a gente poderia ficar aqui o restinho do dia falando, né? É um assunto que eu gosto muito, né? Falar de zoonose, falar de saúde pública, eu acho que nunca é demais, né? Sobre a questão de adoção responsável, né? Eu acho que todo mundo tem que ter muito em mente que aquilo que eu falei, né? É um animal, é um ser vivo que vai depender de você por muito tempo e que a gente tem que pensar que é um ser que sofre, né? Que tem sentimentos. Então, esse indivíduo, ele precisa, ao pensar em adotar, preparar toda a família, né? Não é só ter um espaço, né? Apesar de que quase todo mundo consegue, mesmo morando num apartamento, você consegue atender questões de bem-estar, né? Mas vai muito além disso. Depende do porte também, né? Porque tem uns cachorros que... Não, mas eu falo, né? O povo vê eu e minha esposa com 2 cachorrinhos em casa, né? Uma é uma pincher de 2,5 kg. Vai viver uns 8 anos. Né? Vai viver muito. Ela já tem 7, o povo fala, nossa, é filhote? Eu falo, não, tem 7 anos, né? E o outro é um cocker, então a diferença deles é bem grande. E o povo fala, nossa, judiação criar os cachorros em apartamento.
Mas eu sempre falo assim, olha, meus cachorros hoje vivem muito melhor do que quando eu morava numa casa. Porque o que acontece? Quando a gente mora numa casa, você não vai levar o cachorro para passear, na maioria das vezes. Você pensa assim, ele tem um quintal. Corre. Né? Corre, e se ele quiser correr, ele corre, né? Quando eu morava em casa, era mais ou menos assim que funcionava. A gente fica preguiçoso, né? E aí, já que tem um lugarzinho lá para ele fazer o cocô e xixi dele, ele vai fazer, né? Agora, em apartamento, não. Eu preciso descer com eles pelo menos 2 vezes por dia. E nessa descida a gente joga bola, a gente brinca lá fora. Então, hoje eles têm uma vida muito melhor. No meu prédio tem um pessoal lá que tem 2 cães de porte grande. Um Golden e um Border Collie. Então, vivem mal? Não, eles passam 4 vezes por dia com os cachorros, né? Então, assim, as condições, não existe uma condição ideal, falar assim, olha, tem que ser sempre assim, né? Mas o cachorro tem que se sentir bem, não é só botar ração, né? Uma outra coisa importante, né, que a gente tem visto, que eu acho que é importante a gente falar aqui, é que vem, ultimamente, acontecendo alguns casos de raiva. Que estavam sumidos, né? Os casos simplesmente ficaram muitos anos. O povo relaxou com a vacinação? O povo relaxou, o poder público, né? Parou as campanhas. Parou as campanhas, por 1 ano, 2 não fizeram campanha, né? Ou as campanhas ficaram com uma divulgação um pouco aquém do que deveria. Então, acaba que... aí volta naquela questão da prevenção, né? Eu dou bobeira... Isso aconteceu com várias doenças, né? O sarampo, por exemplo, que estava erradicado. A gente tem o sarampo voltando nas fronteiras, porque os outros países não vacinavam, né? Então, assim, a raiva tem tido casos ultimamente, né? Tem matado animais. Então, a gente tem que pensar que o animal ele precisa ser vacinado, ele precisa ter um acompanhamento veterinário, né? E aí, aonde você vai levar isso... pouco importa, mas tem que ter um acompanhamento veterinário, tem que fazer exames periódicos, né? Até para você saber identificar precocemente uma possível doença. Uma coisa que eu sempre gosto de colocar, assim, né? O uso de repelentes em animais é muito importante, né? Nossa, repelente, não aquele repelente, né? Vou passar, não vou falar o nome comercial para a gente não fazer propaganda de graça, né? Não patrocinar a gente, então não aquele repelente, mas, por exemplo, se eu estou numa área próxima à mata, né? Que tem... um parque, alguma coisa assim. Botar uma coleira, tem coleiras repelentes próprias que repelem tanto carrapatos quanto pulgas, né? Ectoparasitos de uma maneira geral. Fazer exames, por exemplo, de fezes para saber se o animal tem ali ou não um determinado parasito que possa comprometer a saúde do ser humano, né? Então, acho que é uma questão vacinar aquilo que eu tenho disponível, né, para vacinação, né? Por exemplo, a leptospirose, a gente sempre atribui isso ao rato, mas os cães se infectam também e podem transmitir para nós humanos, né? Então, é uma questão muito multifatorial, mas é preciso. Tem um cachorro em casa? Leve ele no veterinário de vez em quando para saber se está tudo bem, porque às vezes a doença acomete o animal, você não sabe, e depois ela começa a acometer sua família, né? E aí a gente tem que focar nesse ponto. É a criança que vai adoecer, é o idoso que às vezes vai ser acometido por uma doença e pode vir a óbito, né? Então a gente nunca sabe. E essa questão desse estreitamento da família com os animais, assim, eu tenho uma pergunta. Dormir com o meu animalzinho de estimação. Bom, eu costumo dizer assim, olha, eu não vejo o problema se você faz todo o resto bem, né? Assim como nós, por exemplo, né? Você dorme lá com seu marido na mesma cama, né? Você vem da rua, tal. Se você não tem uma boa higiene, a transmissão de doenças pode acontecer normalmente, né? Normalmente essa questão de dormir na cama, ela vai, né, no sofá, etc. Os lá de casa, eles são dono da casa, né? Então a gente pede licença para eles. Mas são animais que passam por acompanhamento veterinário, né? Eu sou veterinário, então, apesar de eu não trabalhar, né? Volta na história. Mas eu sempre fico alerta a possíveis infecções, né? Uso eles como cobaias para minhas aulas práticas, então colho fezes deles, faço os exames e tudo. Então, e assim, sempre a gente tem volta de um passeio, a gente dá uma limpadinha ali nas patinhas e tudo mais. Então, isso minimiza a possibilidade de transmissão de patógenos, né? É óbvio, se o animal não dormir na cama com você, o risco de transmissão de patógenos é muito menor, tá? Mas se é um animal bem cuidado, que você tem a vacinação em dia, se você dá banhos regulares no animal, porque, principalmente cachorro,
cachorro tem muito... Tem uns que são bem porquinhos, né? Rolam nas fezes de outros animais, né? Então, assim, muitas vezes o próprio pelo pode carregar patógenos, né? Então, às vezes, eu chego em casa, se eu não tomo banho, se eu, né, vou com o sapato tudo cheio de terra para dentro de casa, eu levo tanto patógeno quanto um animal, né? Então, assim, vai muito dos cuidados né? que você tem com o animal. Aqui que né? você falou do ambiente, do controle do ambiente. Exatamente, é cuidar do ambiente. Se você tem um ambiente limpinho, troca a roupa de cama com frequência, né? Eu não vejo tantos problemas, até porque lá em casa funciona mais ou menos assim. Eles não dormem com a gente na cama, né? Mas quando você está no sofá, tem cachorro em cima de você, né? Mas é uma relação muito benéfica. Aí só tem um problema. Se você é uma pessoa que deixa o cachorro dormir com você e você tem um cachorro só, por exemplo, aquilo pode trazer transtornos mentais no cão, que é o que a gente chama de síndrome de ansiedade de separação, né? Então, aí é importante tomar um pouco de cuidado. Isso é se ele ficar sozinho, mas se tiver qualquer outro bichinho? Tem muito cachorro que, por exemplo, assim, quando tem muito contato íntimo com o tutor, né? Ele acaba desenvolvendo uma dependência do tutor. Então, quando o tutor sai, ele fica desesperado. Ele não sabe o que fazer, né? Isso tem vários estudos que mostram, por exemplo, geralmente é com mulheres que são mais carinhosas, né? Tem os cães mais próximos. Pessoas que moram só, porque daí você não tem ninguém para você conversar, para fazer nada, você vai conversar com o cachorro, né? Enfim, tem vários fatores predisponentes. Então, só temos que tomar cuidado com isso. A partir do momento que você traz o cachorro para um convívio muito próximo e ele não tem uma outra companhia a não ser você, né? No meu caso lá eu tive que arrumar outro cachorro justamente porque a minha cadelinha ela ficava assim, era na deprê total. Ela só queria ficar no colo, ela não queria, assim, ela ficava deitadona lá o tempo inteiro e ela meio que ressurgiu das cinzas quando a gente adotou o outro cachorro, né? Legal. E aí, assim, os dois são muito companheiros. Tanto é que quando eu levo porque um é cocker, precisa de banho, tosa, aquela coiseira toda. Quando eu levo um pro banho, a outra fica desesperada na porta, esperando ele voltar. Então, é muito importante esse contato, mas é importante tomar cuidado porque nessas situações específicas pode levar a uma dependência, aquele cachorro que uiva o dia inteiro. Se você for perguntar para amigos seus, provavelmente alguém vai ter um cachorro que ele não fica sozinho em casa. Ou a pessoa leva para o trabalho. Eu tenho uma amiga que ela leva para creche. Agora tá tendo demais, né? E eu acho muito bonitinho. Tipo assim, ela arruma, vou trabalhar, já arruma a mochilinha dele, coloca nas costas, deixa ele na creche, na volta do trabalho, pega ele. Isso tem crescido muito. E é uma das coisas que essa ansiedade de separação leva. Então, o cachorro não aguenta ficar só em casa, ele destrói tudo, ele faz muito barulho, perturba os vizinhos todos, principalmente em apartamento. E aí a pessoa tem que fazer alguma coisa. Como ela não pode ficar em casa, ela leva para uma creche, né? Onde o animal vai ter um monte de gente, um monte de bicho brincando com ele. Então, tem crescido muito por conta disso, né? As pessoas têm um cachorro só, porque, né? E aí acabam levando para creches. Nossa, agora eu vejo uma coisa aqui na minha cabeça. Tô falando que a gente poderia ficar aqui o restinho do dia. Podia mesmo. A questão de, tipo, tem lá o cachorrinho, a creche tá... Aí você fala, tem mais gente, tem mais bicho. Agora eu falo, e a fiscalização... em relação a essas creches. Porque, por exemplo, eu posso levar meu cachorrinho saudável, que eu cuido e tal. Mas outra pessoa pode levar o cachorrinho que tá com alguma doença. Isso... Primeiro, a gente tem fiscalização, né, nesses estabelecimentos do próprio conselho, né, de veterinária. Você tem que ter um responsável técnico veterinário vinculado àquela creche, né? E, normalmente, aí cada um tem vigilância sanitária, porque, assim, como é uma coisa todas, tão nova, eu nem, tipo assim, nunca tinha nem pensado nisso. Não, a regulamentação, assim, não tem nada muito específico, né? Mas a gente tem fiscalização do ponto de vista sanitário, né? O que as creches fazem, porque, assim, a partir do momento que você abre uma creche, o cachorro passa a ser responsabilidade sua, né? Então, assim como numa escola. Meu filho está lá dentro da escola, se acontecer qualquer coisa com ele lá dentro da escola, a culpa é da escola, né? Então, muitas das creches, elas trazem um checklist. Então, o cachorro tem que estar sem ectoparasitos, ele tem que estar vacinado contra isso, isso e isso, a carteira de vacinação dele tem que estar em dia, levar, né? Ele precisa ir, geralmente as creches fazem um período de adaptação, né? Então, leva o cachorro lá 1 dia, 2 dias, para ver como ele lidar com outros cães, porque nem todos os cães conseguem se relacionar bem com cães diferentes, né?
se ele vai se lidar bem no ambiente, enfim. Então, tem todo um protocolo, assim, não é só chegar, vou levar na creche, não. Tem todo um protocolo, um checklist, você tem que levar um monte de coisinha aí, você falou da lancheirinha, né? Leva tudo. Leva uma bolsinha com as coisinhas dele, brinquedo, comida, etc. Então, e o cachorro passa o dia lá, né? Isso tem crescido muito porque, né, aquilo que a gente falou, né? o cachorro depende do humano, o humano muitas vezes não tem essa consciência de que o cão precisa de atenção, né? E aí ele não consegue dar atenção, ele meio que terceiriza. E, infelizmente, isso está acontecendo também na educação das nossas crianças, né? A pessoa terceiriza tudo. Então, chega gente lá na faculdade que eu tenho que educar como fosse pai, né? Então, na medicina veterinária, essa é uma válvula de escape para você tentar ter uma posse responsável, né? E, de alguma forma, garantir um bem-estar, né? O que a gente quer, além da segurança sanitária, que o animal tenha bem-estar, né? Ele precisa ter acesso... brincar, espaço para correr, né? Acesso a sol, por exemplo, não pode ficar só num ambiente fechado o tempo inteiro. Então, a gente tem alternativas para isso, né? Se a pessoa não tem tempo, ela vai gastar outro tipo de tempo, né? Para poder proporcionar. Não, muito legal essa conversa, achei muito rico esse momento nosso. Que a gente podia passar o resto do dia aqui conversando, que a gente é muito bom Isso de é porque papo. ninguém sabe que a gente já ficou 1 hora antes aqui conversando, né? Muito obrigado por você ter vindo aqui, tem sido realmente muito enriquecedor. Espero também que as pessoas tenham gostado também do nosso conteúdo e que possam entender que a saúde passa também pela medicina veterinária e que tá tudo interligado nesse mundo, né? Exatamente. Não tem nada separado. Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, eu me coloco à disposição, né? Sempre que vocês precisarem. Com certeza. Uma hora que quiser falar de alguma doença específica, a gente vem aqui e fala, né? Perfeito. Também. E foi muito bom, assim, fiquei feliz e surpreso ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente nunca lembra de um veterinário, né? Eu até sofro muito com preconceito, né? Vou dar aula num curso de biomedicina, a pessoa me olha e fala, um veterinário dando aula para biomedicina, tem alguma coisa errada, né? Então agradeço muito pelo convite, estou à disposição de vocês para sempre que precisarem, tá? Parabéns pela iniciativa, porque eu acho que esse tipo de coisa é muito o que eu vendo, né, nas minhas aulas como a principal ferramenta de controle, que é a educação. Então, se a gente tem canais como esse, né, que oportunizam da gente falar sobre a importância, mesmo de uma forma rápida, né, assim, mais básica, superficial, de um determinado assunto, pelo menos vai levar a pessoa a entender, por exemplo, o que é que eu preciso pensar na hora que eu vou adotar um cachorro, né? O que é que vem dali pra frente? Então a pessoa pelo menos vai pôr um pezinho atrás antes de querer levar um cachorro para casa. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Então é isso, esse foi o nosso episódio, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal também, para acompanhando, e nós todos juntos vamos promovendo e pensando saúde juntos.